Tá rolando uma conversa assustadora para os torcedores do São Paulo. Lucas Moura e Oscar podem ficar de fora de uma eventual semifinal do Campeonato Paulista. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise dessa situação que virou a internet de cabeça para baixo. E nesse mesmo vídeo vamos falar do volante que vai ajudar o Luiz Gustavo na missão de substituir o Pablo Maia nesse período de recuperação, e esse cara já está no São Paulo. E vou também traçar um paralelo de uma situação muito chata que aconteceu com o Neymar, e o Rian Francisco tá nesse mesmo barco. E fica tranquilo que você vai entender tudo o que está acontecendo já já. Só que antes de tudo isso, aquele protocolo, eu vou te pedir para você clicar no like, porque esse joinha é o combustível desse vídeo aqui. Quanto mais joinha, mais longe ele chega. Posso contar com você? Caso sim, muito obrigado. E se você gosta de conteúdo informativo sobre futebol, com opiniões sinceras e sem clubismo, misturado com aquela tradicional resenha esportiva, aqui é o seu lugar. E se você quiser seguir esse canal, é só você clicar no botão inscrever-se que está aqui embaixo e seja muito bem-vindo, tudo bem? Faço muita questão da tua presença aqui. E agora sim, bora para os assuntos do vídeo. E no pontapé inicial, eu gostaria de compartilhar com você uma resenha do amigo jornalista Alexander Vieira, feita lá na plataforma X. Só interação, papo de maluco. Contratinho de 1 ano dentro da realidade do clube. Não topariam, não? E esse camarada da foto é o Fernandinho, primeiro volante de 39 anos, vai fazer 40 agora no começo de maio, e na ocasião ele estava servindo o Atlético Paranaense. Mas no presente momento ele está desempregado. Livre para negócio, pronto para assinar. Essa resenha do amigo jornalista veio a calhar no momento que o São Paulo procura uma peça para substituir o Pablo Maia, porque ele teve uma lesão gravíssima e provavelmente vai voltar só daqui a 5, 6 meses. E hoje só temos o Luiz Gustavo, que também está machucado, diga-se de passagem. Há quem diga que nas quartas de final do Paulistão ele volta, mas não vai voltar 100%. E para o Zubeldia não improvisar o Oscar como um primeiro volante, né? Porque o Zubeldia tem dessas, a diretoria do São Paulo está suando a camisa para trazer o Thiago Mendes. E tem até atualização sobre o caso. Segundo o jornalista André Hernan, o São Paulo negocia e tenta fechar a contratação de Thiago Mendes até sexta-feira, o fechamento da janela. Só que não tá fácil assim, viu? Só para complementar a informação, o São Paulo tenta, e não é fácil, até sexta-feira, dia 28. E por que não é fácil a operação? Para contratar o Thiago Mendes, ele tem que vir por um salário de menos da metade do que ele pede. O São Paulo paga menos da metade, sobe o salário para o valor normal dele no ano que vem, faz 2 anos de contrato e dá essa diferença mensal em luvas a serem pagas em 2026. Então, ele não vai ter uma perda financeira, mas ele vai ter uma perda mensal no primeiro ano de contrato. Vamos lá, se o Thiago Mendes topar essa aventura, ele tem que ser recebido no aeroporto com farra, pinga e foguete. Porque o cara tá vindo praticamente por amor. E nada garante que ele vai receber em dia, porque o São Paulo às vezes atrasa. E é o que está acontecendo agora, inclusive nessa altura do campeonato ele deve estar sabendo que mais uma vez o São Paulo está com pendências financeiras com alguns atletas. E tem outra, o Atlético Mineiro está na parada, está na disputa e se propôs a pagar até um pouco mais do que ele pediu para o São Paulo. O São Paulo ele vai receber menos da metade do que ele pediu. E se não der certo, o São Paulo tem 2 opções. Ou traz o tal de Fernandinho, que está disponível no mercado, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, ou utiliza aquele cara que nós já temos, que está disponível, que é o Felipe Negrutti, que é um jogador de base, né, tem 20 anos de idade, o moleque é bom, mas para o Zubeldia é só mais um garoto que está vivendo aí um sonho de vestir a camisa do São Paulo, mesmo que no banco de reserva. E isso não está certo. Estou olhando aqui, olha só que curioso, o Fernandinho e o Negrutti fazem aniversário no mesmo dia 4 de maio. E separados por 19 anos. E isso conta, viu? Mas eu tenho certeza que se o Júlio Casares colocasse essas 2 peças na mesa para o Zubeldia escolher, ele escolheria o Fernandinho. Porque ele não gosta muito de usar a molecada da base. Quando o pessoal falava isso, eu achava que era lenda. Mas não, é realidade. E quem está falando aqui é um cara que quer que o Zubeldia continue, pelo menos até o final da temporada. Eu não quero que o São Paulo demita o Zubeldia. Mas se ele tem um defeito, o defeito é esse. Não gosta de usar os caras da base. Camarada, você tem um fenômeno no banco de reserva, que é o Rian Francisco. O sujeito fez quase 100 gols em 2 anos de base. Ele é diferenciado, ele seria titular em qualquer clube aqui do Brasil. Mas nos times do Zubeldia, ele não figura nem entre os reservas dos reservas, cara. Isso é um absurdo. Quando eu falo que esse moleque é um fenômeno, as pessoas vêm tirar sarro com a minha cara. Fala, como é que ele é um fenômeno? O que esse moleque fez pelo São Paulo esse ano? Ele não fez nada, até porque ele não joga.
No banco, ele não vai produzir nada. Eu vou traçar um paralelo com uma situação que rolou com outro fenômeno, que, diga-se de passagem, é um patrimônio do futebol brasileiro. Eu estou falando do Neymar, né? Lá no Al Hilal, onde o Jorge Jesus é treinador, ele ficou 17 meses, jogou 428 minutos, marcou um gol e deu 2 assistências. E no Santos, em apenas 17 dias, foram 432 minutos em campo, marcou 2 gols e deu 3 assistências. Fora o espetáculo que o Neymar está proporcionando pra gente que gosta de futebol, né? O cara é espetacular. Tá, tudo bem, eu sei que ele ficou um bom tempo machucado lá no Al Hilal, mas o fato é que ele voltou. Não tá 100%, tá bem longe disso, né? O Neymar deve estar aí com seus 40% de potencial. Só que um cara do patamar do Neymar, é um fenômeno, um gênio, um mágico da bola, estando 40%, corresponde a 50% de qualquer clube que ele jogar. Eu tracei esse paralelo com a situação do Rian Francisco, que é outro fenômeno, né? Só que o Neymar já construiu a história dele, tem muita coisa para acontecer ainda, assim eu espero, né? Porque eu gosto de futebol e o Neymar é o nosso patrimônio do futebol brasileiro. Então eu coloquei essa situação do Neymar para te mostrar, para te provar que no banco ele não ia fazer nada. E ele em campo ele produz, porque o cara é diferenciado. E o Rian Francisco no banco não vai fazer nada, em campo ele vai produzir. Cara diferenciado tem que jogar. E se o Zubeldia está irredutível, até mesmo com o Rian Francisco, imagina com os demais. E quanto ao Neymar, só tem um lugar que ele não vai fazer diferença nenhuma, que é em cima de um gramado sintético, até porque, pelo que eu entendi, ele não vai jogar. Agora imagina só numa eventual semifinal, ou até mesmo final do Paulistão, Santos e Palmeiras. O Santos vai jogar sem o Neymar lá no Allianz Parque. E aí, brother, aí o negócio vai ficar difícil. Só que o Neymar não tá sozinho nessa. Tem um grupo de jogadores envolvidos nessa causa aí da extinção do gramado sintético aqui no Brasil. E para nossa infelicidade, né, nossa, que eu falo dos torcedores do São Paulo, o Oscar e o Lucas Moura estão nessa também. E o Lucas está muito engajado nisso. Então, o medo do São Paulino de, por um acaso, o São Paulo enfrentar o Palmeiras numa semifinal ou na final do Campeonato Paulista, o São Paulo entrar em campo sem o Lucas Moura e o Oscar. Esse medo é real, é em cima de uma situação que pode acontecer. Mas eu acredito que o Lucas Moura até vai, mas o Oscar eu já não sei. Certa vez eu falei, isso aí é frescura. O jogador tem que correr no gramado natural, gramado sintético, no asfalto, na areia, seja onde for. Só que parando para pensar, eu não jogo bola profissionalmente, né? Quem são os profissionais da história são eles. Então eles sabem o que é bom e o que é ruim. E é por isso que eu não vou repetir o erro de julgar uma causa que não é minha. E antes de fechar, vou deixar uma parada bem clara aqui. Ninguém sabe se de fato o Lucas e o Oscar não vão a campo se a partida for contra o Palmeiras no Allianz Parque. É o medo que o torcedor tem por tudo isso que foi falado nessas últimas semanas. De repente os caras vão cumprir e seguir à risca aí essa manifestação deles. Eu espero que não. Mas também, se cumprirem, eu não vou julgar, tá bom? Eu martelo em cima disso daí. E eu espero também que o Palmeiras seja eliminado pelo São Bernardo. Vou secar pra caramba. Palmeiras eliminado, acabou a polêmica. E eu gostaria muito de saber a sua opinião sobre esses assuntos. Comenta aqui embaixo, tá? E não esqueça o like, por favor. E se inscreva no canal. Faço questão da tua presença aqui. Eu, Renato, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.